Leandro era um jovem impetuoso, apaixonado por conquistas rápidas. Ele vivia na agitação da cidade grande, onde tudo precisava ser feito para ontem. Acordava cedo, corria para o trabalho e passava os dias pulando de uma tarefa para outra. Mas a falta de paciência cobrava um preço. Projetos inacabados, discussões frequentes e um vazio que ele não sabia como preencher. Um dia, frustrado com sua vida, ele foi ao parque para clarear a mente. Lá encontrou um senhor idoso, sentado calmamente debaixo de uma árvore. O homem parecia alheio à pressa que dominava a cidade. Intrigado, Leandro se aproximou e, sem pensar muito, perguntou: "Como você consegue ficar tão tranquilo no meio de tanta correria?" O senhor sorriu e respondeu: "Há muitos anos, eu era como você, sempre com pressa, querendo que tudo acontecesse imediatamente. Mas aprendi que algumas coisas só florescem no tempo certo." Essa frase ficou na mente de Leandro, mas ele ainda não entendia seu significado. Decidiu continuar visitando o parque na esperança de descobrir o segredo daquele homem. A lição do bambu chinês. Nas semanas seguintes, o velho senhor, chamado Senhor Álvaro, começou a compartilhar histórias com Leandro. Um dia, ele contou sobre o bambu chinês. Você sabia que depois que a semente do bambu é plantada, ela fica anos sem crescer visivelmente? Durante esse tempo, ela trabalha nas raízes, se preparando para sustentar seu crescimento. Quando finalmente começa a crescer, pode atingir metros de altura em poucas semanas. Leandro ouviu atentamente, mas ainda sentia dificuldade em aplicar a ideia à sua vida. Ele era impaciente por natureza e não via sentido em esperar tanto por algo que podia ser conquistado rapidamente. Para ajudá-lo, o Sr. Álvaro propôs um desafio. Durante o próximo mês, escolha uma tarefa importante, algo que exige dedicação. Não tenha pressa. Cuide dela com calma, dia após dia, como se estivesse regando a semente de um bambu. Leandro aceitou, mas logo percebeu como era difícil resistir à tentação de desistir. No entanto, decidiu perseverar. Os frutos da paciência depois de semanas, regando sua semente, um projeto de fotografia que ele sempre quis iniciar, Leandro começou a ver os primeiros resultados. Com tempo e cuidado, suas habilidades melhoraram, e ele finalmente conseguiu concluir uma série de fotos que impressionou até mesmo seus amigos mais críticos. O Sr. Álvaro o parabenizou. Viu o que a paciência pode fazer? Assim como o bambu, sua dedicação deu frutos. Mas o mais importante não é o que você conquistou, e sim o que aprendeu sobre o processo. Leandro começou a aplicar esse princípio em outras áreas da sua vida. Ele percebeu que suas relações pessoais também melhoraram, pois agora tinha mais paciência para ouvir e compreender as pessoas ao seu redor. A maior prova de paciência, anos depois, Leandro enfrentou o maior teste de sua vida. Ele perdeu o emprego e, com ele, a estabilidade financeira. Foi um momento de desespero, mas ele lembrou-se das lições do Sr. Álvaro e decidiu enfrentar a situação com calma. Ao invés de se apressar para aceitar qualquer trabalho, Leandro investiu em cursos e aprimoramento profissional. Foi uma jornada longa e difícil, mas aos poucos ele construiu uma nova carreira como fotógrafo. A paciência que antes parecia tão distante agora era sua maior aliada. Um dia, Leandro voltou ao parque onde tudo começou. Ele encontrou o Sr. Álvaro novamente e contou sua história. O velho sorriu com orgulho. Lembre-se, meu jovem, paciência não é apenas sobre esperar. É sobre como você se comporta enquanto espera. A semente que se espalha, inspirado por sua jornada, Leandro decidiu compartilhar o que aprendeu com outras pessoas. Ele começou a dar palestras e workshops, mostrando como a paciência pode transformar vidas. Durante uma de suas palestras, ele contou: "A paciência é como uma árvore robusta.
Ela não cresce da noite para o dia, mas quando enraizada, torna-se inabalável. Eu sou prova viva disso. O impacto foi enorme. Pessoas que ouviam sua história começaram a aplicar os mesmos princípios em suas vidas, gerando mudanças significativas. Leandro percebeu que o ciclo estava completo. Assim como o Sr. Álvaro havia plantado uma semente nele, agora ele espalhava essa mesma semente pelo mundo. A paciência não era mais uma ideia distante. Tornara-se o alicerce de sua vida e um legado que ele deixaria para as próximas gerações. Se precisar de ajustes ou da narração em si, posso ajudar com um texto ainda mais adaptado ao seu estilo. As raízes de um coração inquieto. Leandro cresceu em um lar humilde, onde tudo parecia girar em torno da urgência. Sua mãe, uma costureira dedicada, ensinava que cada segundo era precioso para manter o sustento da família. Seu pai, um vendedor ambulante, estava sempre correndo para encontrar o próximo cliente. Desde pequeno, Leandro aprendeu que a pressa era sinônimo de sobrevivência. Na adolescência, ele manteve esse ritmo acelerado. Tirava boas notas na escola, mas sempre se incomodava com projetos de longo prazo. Para ele, sucesso era algo que deveria ser alcançado rapidamente, sem grandes esperas. Por isso, ao se formar na faculdade de administração, ele mergulhou de cabeça no mercado de trabalho, ansioso para alcançar o topo. No entanto, essa pressa o fazia cometer erros. Ele frequentemente pulava etapas importantes, não lia contratos com atenção e muitas vezes tomava decisões precipitadas. A inquietação de seu coração começou a afetar sua saúde e relacionamentos. Mas Leandro só percebeu o impacto desse comportamento quando, pela primeira vez, falhou em um projeto crucial para sua empresa. Era como se o mundo desmoronasse. Sem saber o que fazer, ele procurou um lugar onde pudesse se afastar do caos. Foi quando encontrou o parque que mudaria sua vida. A sabedoria de Álvaro. Um encontro transformador no parque. Leandro encontrou o Sr. Álvaro, um homem que parecia ter todo o tempo do mundo. Sentado sob a sombra de uma árvore, ele observava as folhas caírem e o movimento do vento como se fossem um espetáculo único. Intrigado, Leandro puxou conversa e, aos poucos, começou a desabafar sobre sua frustração. O Sr. Álvaro ouvia com atenção, sem interromper, o que já era algo novo para Leandro, acostumado a conversas rápidas e conclusões apressadas. Após ouvir tudo, o velho disse: "Jovem, você vive como quem planta sementes, mas não espera para regá-las. Quer colher frutos antes que as raízes cresçam." Essas palavras ficaram na mente de Leandro. O Sr. Álvaro explicou que a paciência era uma virtude rara em um mundo tão acelerado, mas essencial para quem buscava não só sucesso, mas também felicidade genuína. Ele falou sobre as leis da natureza, onde tudo acontece no tempo certo, e desafiou Leandro a observar a vida com mais calma. A cada encontro, o velho senhor compartilhava histórias, metáforas e ensinamentos que começavam a abrir os olhos de Leandro para uma nova maneira de enxergar o mundo. O teste do carvalho. Certo dia, o Sr. Álvaro propôs um teste. Escolha um objetivo que você deseja alcançar, mas que exija paciência. Imagine que ele é como uma semente de carvalho. Dedique-se a ele todos os dias, mesmo quando parecer que nada está mudando. Leandro escolheu um projeto pessoal que havia deixado de lado por anos: aprender fotografia. Ele sempre admirou fotógrafos, mas nunca teve tempo ou paciência para estudar. Inspirado pelas palavras do Sr. Álvaro, ele comprou uma câmera usada e começou a estudar técnicas básicas. No início, foi difícil. As fotos saíam borradas, os ângulos estavam errados e a frustração crescia. Mas toda vez que pensava em desistir, lembrava-se da metáfora do carvalho. Ele sabia que a paciência era a chave.
Com o tempo, seus esforços começaram a dar resultados. Após meses de prática, Leandro tirou sua primeira foto que realmente o emocionou. Era uma imagem simples de uma flor no parque, mas carregava todo o aprendizado e dedicação que ele havia investido. O impacto nos relacionamentos. Enquanto aprendia a ser paciente com a fotografia, Leandro percebeu que essa nova mentalidade também afetava suas relações pessoais. Ele costumava ser impaciente com amigos e familiares, cortando conversas ou esperando que todos agissem conforme suas expectativas. Ao aplicar a paciência, começou a ouvir mais, entender as perspectivas dos outros e aceitar que cada pessoa tinha seu próprio ritmo. Sua conexão com os pais se fortaleceu e ele reconstruiu amizades que estavam enfraquecidas. Uma mudança significativa ocorreu quando ele começou a namorar Ana, uma professora de filosofia que valorizava a calma e a reflexão. Ana dizia que a paciência de Leandro era algo raro e admirável, algo que ela nunca tinha visto nele antes. Esse elogio o fez perceber o quanto havia mudado. O momento mais difícil. Testando os limites da paciência anos depois, Leandro enfrentou um desafio que parecia insuperável. Após uma crise econômica, ele perdeu seu emprego e se viu à beira da falência. Por um momento, sentiu a antiga inquietação. Voltar como se quisesse resolver tudo rapidamente, mas ele sabia que isso não funcionaria. Inspirado pelas lições do Sr. Álvaro, Leandro respirou fundo e decidiu encarar a situação com calma. Ele fez um planejamento cuidadoso, reduzindo gastos e procurando oportunidades que realmente se alinhassem com seus valores. Ao mesmo tempo, usou sua paixão pela fotografia para criar uma nova fonte de renda. Demorou meses, mas aos poucos sua vida voltou aos trilhos. Ele percebeu que a paciência não era apenas uma ferramenta, mas uma força que o mantinha firme, mesmo nos momentos mais difíceis. Um legado de paciência. Leandro, agora mais maduro e realizado, decidiu compartilhar sua história com o mundo. Ele começou a ministrar palestras, escrever artigos e criar conteúdos para inspirar outras pessoas a cultivar a paciência. Em uma de suas palestras, ele concluiu com estas palavras: "Aprendi que a paciência não é só esperar, mas confiar no processo. É a arte de regar sementes invisíveis, de acreditar que mesmo quando nada parece mudar, algo está crescendo nas profundezas." Leandro se tornou um exemplo vivo do poder da paciência. Ele visitava frequentemente o parque onde tudo começou, não apenas para agradecer ao Sr. Álvaro, mas também para refletir sobre como pequenas mudanças podem transformar uma vida inteira. A história de Leandro é um lembrete de que a paciência não é um dom inato, mas uma habilidade que todos podem cultivar. E quando abraçada, tem o poder de mudar não só nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Se precisar, posso revisar ou detalhar ainda mais esses tópicos. A semente da transformação. Após anos dedicados ao aprendizado da paciência, Leandro começou a perceber algo curioso. As mudanças internas que ele havia experimentado começaram a se refletir externamente. Ele não apenas controlava melhor sua ansiedade, mas também atraía novas oportunidades em sua vida pessoal e profissional. A cada projeto que encarava, a paciência permitia que ele enxergasse o quadro geral e agisse com mais estratégia. Não era mais um jovem impetuoso que buscava resultados imediatos. Agora, ele era alguém que valorizava o processo, aprendendo com cada etapa e aceitando os desafios como parte natural do crescimento. O legado do Sr. Álvaro o incentivou a cultivar em outros aquilo que ele próprio havia aprendido. A ideia de que toda grande transformação começa com uma pequena semente regada pela paciência.
Um novo mestre, um novo desafio. Em uma viagem ao interior, Leandro conheceu outro mentor inesperado, Dona Celina, uma senhora que cultivava plantas medicinais há mais de 40 anos. Curiosa sobre o interesse de Leandro por paciência, ela o convidou para aprender sobre o cultivo de ervas que demandavam tempo e cuidado. Dona Celina ensinou que algumas plantas precisavam de meses para crescer, outras, anos. Ela explicou que a paciência não era apenas esperar, mas agir com sabedoria durante o período de espera. A natureza é sábia, disse ela. Quem apressa o crescimento das plantas colhe frutos amargos. Esse aprendizado marcou profundamente Leandro. Ele percebeu que a paciência exigia ação constante, mesmo que os resultados não fossem imediatos. A lição do silêncio, Leandro também aprendeu que a paciência não se limitava a ações, mas se estendia à forma como lidamos com nossos pensamentos. Certo dia, ele participou de um retiro de silêncio, onde ficou por 3 dias sem falar ou usar tecnologias. No início, a experiência foi desafiadora. Ele sentiu uma inquietação constante, como se algo estivesse faltando. Mas aos poucos começou a encontrar paz no silêncio. Descobriu que muitas das respostas que buscava estavam dentro de si, esperando o momento certo para emergir. Essa prática o ensinou que, assim como a natureza precisa de tempo para florescer, a mente também precisa de paciência para encontrar clareza e equilíbrio. Construindo relacionamentos sólidos ao longo de sua jornada, Leandro aplicou os princípios da paciência em seus relacionamentos. Ele percebeu que muitos conflitos nasciam da falta de compreensão e da pressa em resolver problemas. Com Ana, ele aprendeu a ouvir antes de reagir, a dar espaço para o diálogo e a valorizar cada momento juntos. Essa abordagem transformou o relacionamento deles, tornando-o mais profundo e significativo. Além disso, Leandro começou a ensinar seus amigos e familiares sobre a importância de esperar e agir no tempo certo. Muitos deles, inspirados por seu exemplo, começaram a aplicar a paciência em suas próprias vidas, criando uma rede de mudanças positivas. O impacto da paciência na carreira, após reconstruir sua vida como fotógrafo, Leandro percebeu que a paciência também era um diferencial competitivo em sua carreira. Ele se especializou em fotografia de natureza, onde era necessário esperar horas, às vezes dias, para capturar a imagem perfeita. Essas experiências ensinaram que a paciência não era apenas uma virtude, mas uma ferramenta indispensável para o sucesso. Seus trabalhos começaram a chamar atenção, não apenas pela beleza técnica, mas pela essência de calma e reflexão que transmitiam. Leandro começou a ser convidado para expor suas fotos em galerias, onde compartilhava as histórias por trás de cada imagem. Para ele, a paciência era mais do que um tema, era a base de sua arte. O reencontro com Álvaro anos depois de seu primeiro encontro, Leandro decidiu visitar o parque onde conheceu o Sr. Álvaro. Para sua surpresa, o velho ainda estava lá, sentado sob a mesma árvore. Desta vez, foi Leandro quem iniciou a conversa. Tudo o que me ensinou transformou minha vida. Agora, quero passar essa sabedoria para outros. O Sr. Álvaro sorriu, mas alertou. Lembre-se, jovem, a paciência é como uma chama. Pode iluminar vidas, mas também exige cuidado. Se não alimentá-la, ela pode se apagar. Essas palavras fizeram Leandro refletir sobre a necessidade de continuar cultivando a paciência, mesmo em momentos de estabilidade. Ele sabia que, para inspirar outros, precisava praticar o que pregava todos os dias. O ciclo completo. Um legado para o futuro Leandro. Decidiu criar um projeto social chamado Sementes de Paciência, voltado para jovens ansiosos por resultados imediatos. A iniciativa oferecia oficinas sobre fotografia, cultivo de plantas e meditação, mostrando como a paciência podia transformar vidas.
O impacto foi imenso. Jovens que antes desistiam facilmente começaram a perseverar. Pessoas que viviam presas à ansiedade encontraram novas formas de lidar com os desafios. Em um dos eventos, um jovem perguntou a Leandro: "Como você sabe que a paciência sempre funciona?" Leandro respondeu com convicção: "Não é sobre saber, é sobre confiar. A paciência não garante resultados imediatos, mas nos ensina a valorizar cada etapa do caminho." Leandro percebeu que sua jornada havia se tornado parte de algo maior. A lição que começou com o Sr. Álvaro agora era compartilhada com centenas de pessoas. Ele entendia que a paciência era como uma árvore. Mesmo depois de crescer, continuava a espalhar suas sementes. Se você ama histórias emocionantes, cativantes e cheias de reviravoltas, inscreva-se agora no canal. Aqui você encontra histórias incríveis que vão prender sua atenção do começo ao fim. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum capítulo e ficar por dentro de todas as novidades. Sua próxima aventura começa aqui.